Olá, como vai você? Vamos aqui com os nossos estudos esotéricos. Como conservar nossa energia? Segundo a antiga filosofia hindu, este universo é composto de dois elementos principais. O primeiro é chamado Akasha, que é a substância primordial que a tudo permeia e é imperceptível aos sentidos, mas que se manifesta nos elementos básicos: terra, água, ar, fogo e éter, dos quais todos os corpos vêm à existência. O segundo, chamado Prana, ou força vital, mantém unidas essas formas materiais, é a força pela qual o homem vive e sem a qual nada pode fazer. Os sentidos, a mente e cada parte do nosso organismo físico, que parecem ser tão importantes em nossas vidas, seriam quase inúteis sem essa força vital. Portanto, devemos tentar entender qual é a natureza dessa força vital e como ela pode ser controlada, pois os grandes mestres hindus têm nos ensinado que, através do uso adequado desta força, uma pessoa pode ser não apenas fisicamente saudável, mas também intelectualmente brilhante, pode crescer espiritualmente e iluminar-se. Atualmente, poucos indivíduos conhecem o uso ou sabem da existência desse prana, uma vez que não podemos vê-lo. Muitos de nós viemos de forma inconsciente e fazemos tudo automaticamente. Por hábito, utilizamos nossas energias sem pensar no que são ou no que podem nos conceder. E nem mesmo nos ocorre que é nosso dever conservar e dirigir tais energias a fins definidos. Por isso, não saberemos o que é a verdadeira saúde, felicidade ou iluminação até que tenhamos aprendido como reunir essas forças vitais de nosso organismo e submetê-las à nossa vontade. Quando a luz está dispersa, mal se consegue claridade suficiente para ler. Todavia, quando colocamos nela um focalizador que concentre os seus raios, somos capazes de ler até as letras miúdas. De modo similar, quando todas as forças manifestadas por nosso corpo, mente e sentidos são estocadas, reguladas e focalizadas, descobrimos possibilidades de sabedoria e felicidade em nós, das quais somos totalmente inconscientes no momento. Como atingir esse objetivo? Alguns podem responder sem pensar muito, que basta permanecermos quietos, que estaremos assim estocando nossas energias. Entretanto, descobriu-se que a energia de um homem que não faz nada, ao invés de aumentar, diminui. Por outro lado, também é um engano imaginarmos que pelo uso constante de nossas faculdades conseguiremos maior poder, pois sabemos que, por trabalhar demais, um homem chega ao esgotamento total. Assim, nenhum desses métodos pode nos ajudar a conservar ou aumentar nossa energia. Existe, porém, uma maneira de fazer isso. Nem pelo trabalho excessivo, nem pela ociosidade, mas encontrando o equilíbrio em todas as nossas atividades. Quando esse equilíbrio está presente em nosso corpo físico, o resultado é boa saúde. Quando se manifesta no plano mental, temos poder intelectual. Quando se dá no plano espiritual, o resultado é superconsciência ou iluminação. A energia é uma só. É sempre a mesma força de vida que os sábios indianos chamam de prana. A causa vital de nossa existência, de todo o nosso pensar e agir. Ela se manifesta em cada plano, mas à medida que somos capazes de elevá-la
da parte inferior de nosso organismo, ganhamos um poder sempre crescente nas coisas superiores, sendo o pensamento o guia de todas as atividades. Sábios descobrirão o que o pensamento era o melhor meio para dirigir essa força vital. Como damos pouca atenção a esse grande instrumento colocado em nossas mãos pelo Todo-Poderoso, com que frequência o usamos mal e abusamos dele. Por isso, nossas ações jamais poderão dar os melhores resultados, até que nossos pensamentos sejam disciplinados apropriadamente. Somente quando paramos de dissipar nossas energias mentais e somos capazes de estabelecer um equilíbrio entre nossas atividades internas e externas, entre nosso corpo e nossa mente, é que podemos esperar ter paz ou força. Cada ser vivo, mesmo o mais insignificante, tem a mesma possibilidade de despertar dessa grande força vital em si. Entretanto, via de regra, corremos atrás do prazer e do poder na tentativa de obtê-los a partir do universo exterior. Como resultado, estamos sempre nos dirigindo para a força, para fora de nós, descermos e nunca pararmos para pensar no que temos em nosso interior. Sempre que surge um problema em nossas mentes, nossa tendência é procurar a solução do lado de fora. Apressamo-nos em consultar algum livro ou aconselhamo-nos com alguma pessoa, mas os sábios nos dizem que trazemos dentro de nós a chave de todos o conhecimento. Na verdade, ninguém pode nos dar um conhecimento que vá além do ponto que a nossa natureza permite. Devemos, portanto, descobrir esse depósito de energia interior. E nessa busca é melhor começar pelo que nos está mais próximo. Para a maioria das pessoas, o corpo é a realidade, mas imediata. Podemos falar de forças espirituais sutis, de uma alma imperceptível em nosso amágo, mas poucos podem entender ou acreditar na realidade dessas coisas finas. Por essa razão, devemos começar com o mais denso dos instrumentos, o corpo físico. Surge então a primeira pergunta: temos esse corpo sob perfeito controle? Nossas mãos, pés, sentidos e outros órgãos nos obedecem? Podemos governá-los e dirigi-los segundo nossos instintos superiores? Quando paramos para pensar nisso, vemos que pouco dentro de nós tem algum poder sobre o que chamamos de corpo. As energias que se manifestam por meio deles estão dissipadas e, por causa dessa dispersão, nossos olhos não nos dão uma visão perfeita. Nossos ouvidos e todos os nossos sentidos só nos proporcionam um conhecimento parcial. É por isso que nossas percepções nunca estão livres de erros, mas quando vamos à base de nosso ser e reunimos todas as nossas forças, ganhamos então o controle sobre elas e podemos utilizá-las para o nosso melhor proveito. A matéria não pode existir sem o suporte e cooperação do grana. Portanto, se um homem deseja conquistar algo, deve tentar entender esse princípio vital. E para fazer isso, ele deve, antes de tudo, encontrar o equilíbrio. Enquanto houver atividade excessiva ou letargia em nosso corpo, não podemos ter verdadeira percepção. Precisamos obter equilíbrio em todo o nosso organismo, pois equilíbrio significa força. Deveríamos treinar o controle e controlar esse nosso pequeno corpo, este instrumento dado por Deus, de tal forma que realmente nos ajude em nossa jornada espiritual, ao invés de ser o impedimento que frequentemente é. Pouquíssimas pessoas regulam e dirigem suas forças adequadamente.
quanta energia desperdiçamos com o falar desnecessário ou permitindo que movimentos automáticos inúteis nos levem à exaustão. Quanto ao nervosismo e sofrimento, o ser humano poderia evitar se aplicasse com sabedoria suas energias dadas por Deus. Corrigir isso é o trampolim para a religião. A religião não está confinada a um único departamento da vida. Ela está conectada não somente com a natureza da alma humana, com o seu interesse espiritual, mas abarca todo o seu ser. Pois como pode o homem despertar o seu interesse espiritual até que tenha libertado da escravidão física? Tudo trabalha em conjunto. Existe apenas uma lei, e a lei é uniforme em todos os planos. O que é bom para um plano de existência é bom para todos os outros planos de existência. Se alguém tentar fortalecer o seu corpo, não por interesses egoístas, mas que para que seja capaz de adquirir maior sabedoria, não há nada de errado como fazê-lo. Contudo, ele não conseguirá saúde ou força enquanto não tiver controle sobre aquela parte da sua natureza por meio da qual vem toda a sua força. Não tomará a verdadeira posse de suas possibilidades latentes até que descubra e se conecte com sua força interior, até que desperte a sua natureza espiritual. Deve tentar interiorizar-se e controlar suas energias, ao invés de ser levado de cá para lá descontroladamente. Terá de cultivar sua faculdade de introspecção. Há tanto tempo está voltando para o exterior, sem perceber que está sonhando e impossibilitado de encontrar a verdadeira felicidade. Que ele agora se volte para dentro e tente encontrar ali o que em vão busca fora de si. Em seu esforço desmedido para obter prazer sem usar a sua faculdade de discriminação, o ser humano simplesmente se cansa e sofre cada vez mais. Também deverá evitar outro extremo, praticar o autoflagelo. Só consegue desfrutar da verdadeira ventura aquele que observa a moderação em suas atividades. Não devemos nem destruir nem ser escravos de nenhuma de nossas propensões. Ao invés disso, temos de obter domínio sobre elas. Essa é a grande lição a aprender. Com que frequência elevamos o tom de nossa voz? Queremos que os outros nos obedeçam? Já conseguimos, porém, ser capazes de obedecer? Todo o poder está dentro de nós. O mesmo poder que nos permite ver as coisas mais comuns pode ser acumulado de tal forma que nos dará a visão divina. O poder que nos ajuda a ouvir os sons externos e assim obter o conhecimento do mundo material pode também nos guiar para cima, habilitar-nos a ouvir o eterno e obter o conhecimento daquilo que satisfaz a alma humana. Temos, portanto, de reunir nossas forças. Reunir significa concentrar e concentrar significa força. Um só fio pode ser facilmente arrebentado, mas quando um certo número de fios são juntados e trançados, que poder de resistências eles têm? De modo similar, todas as nossas pequenas e dissipadas forças podem ser reunidas e por meio do poder de concentração, trançada num único e poderoso todo. Então seremos capazes de resistir a tudo. É por meio desses pensamentos positivos que os sábios nos têm ensinado que não somos pecadores, mas que cada um pode salvar a si mesmo e que a única salvação para cada um de nós está em nossa própria natureza espiritual superior, até que tenhamos despertado. Ninguém pode nos salvar. Você acha que simplesmente elaborando leis contra o crime podemos evitá-lo? Precisamos de educação, e a melhor educação é a que dá ao homem
a confiança em seu ser mais elevado. Se ele despertar esse espírito interno e segui-lo, então saberá que o ser é o seu verdadeiro Salvador. Entretanto, enquanto não tivermos controle sobre a nossa natureza inferior, jamais suspeitaremos de que trazemos em nossos corações a potencialidade para a mais elevada iluminação e a mais elevada felicidade. Por isso, deveríamos formar o hábito de reservar algum tempo para relaxar e nos recolher de todas as atividades físicas. Todas as religiões reservam um determinado tempo para a oração e a meditação. Por quê? Porque enquanto nos movemos constantemente para fora e não olhamos para dentro, esquecidos do fator vital em nossas vidas, e não há nada que possa nos sustentar e alimentar, devemos sempre tentar nos manter em contato com a fonte de nossa força vital. E quanto mais pudermos fazer isso, mais fortes nos tornaremos. Aquele que tem domínio sobre sua energia vital ou prana será capaz de realizar grandes feitos em menos tempo e com menor esforço. Assim, quanto antes ganharmos controle sobre nossa natureza inferior, mais cedo alcançaremos a iluminação espiritual. Estas ideias de conquistar a si mesmo, de ter o poder de concentração e de meditação, não são particularmente hindus. Em toda religião, onde quer que tenha havido um verdadeiro crescimento do pensamento espiritual, veremos que ele veio de uma vida introspectiva e meditativa. Até mesmo entre os cientistas materialistas, vemos o quanto eles têm de se concentrar no problema, até serem capazes de encontrar a solução, pois a concentração sempre ilumina e dá grande poder. É necessário concentração física para conseguir a saúde do corpo. A concentração mental é necessária para aguçar o intelecto. E quando tenhamos praticado ambas de forma adequada e com discernimento, virá o momento em que poderemos voltar todas as forças para a nossa regeneração espiritual. Então, o que hoje nos parece impossível torna-se uma realidade absoluta. Nossas dúvidas se dissiparão, porque onde existe a luz do sol não pode haver nenhuma escuridão. Toda a imperfeição e limitação que sentimos em nosso corpo e mente pode ser removida simplesmente evitando-se pensar constantemente nesta existência física, aparente e imediata, e unindo os nossos pensamentos com a fonte superior, a nascente de toda vida e energia. Quando conseguimos nos manter focados ali, seremos capazes de exercer nossos deveres, sem sermos afetados pelas reações que deles advêm. Esse é um dos grandes segredos dos mestres espirituais. Através dos tempos, eles têm ensinado que o homem pode tornar-se seu trabalho muito agradável, ligando-se ao Supremo e mantendo um nível elevado em seus motivos. Seu trabalho, ao invés de cansá-lo, lhe trará uma força ainda maior. Não é necessário isolar-se ou tornar-se inativo para restabelecer a vitalidade. Se pudermos aprender a praticar o equilíbrio e a moderação em todas as nossas atividades, gozaremos da verdadeira saúde mental e física e alcançaremos a iluminação espiritual e a liberdade. Paz sideral a todos.